Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Conforme eu combinado com vocês, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês por que o alcance máximo de dois ângulos complementares tem exatamente o mesmo resultado, tá? Que vocês fizeram lá no simulador. Para isso, a gente vai deduzir a fórmula do alcance máximo que funciona para qualquer situação. Para fazer isso, a gente vai fazer a montagem disso aqui agora sem usar números, usando apenas letras, tá bom? Então a gente vai lembrar aqui que o meu Vx ele vai ser V cosseno θ e o Vy é V seno θ, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar, né, que em Vx eu tenho um movimento retilíneo uniforme, em Vy eu tenho um move, certo? E a gente vai começar pelo move. Então, a gente começa com esse movimento na vertical, calculando o quê? O tempo para quando ΔS é 0, certo? Então, lembrando que eu tenho V0 igual a Vy, que no caso é V seno θ, certo? E a aceleração vai ser menos a gravidade, tudo bem? Então, a gente joga, então esses são os meus dados, e a gente joga na equação lá que a gente chama de sorvetão. ΔS é V0t mais a t quadrado sobre 2. Então, vai ficar 0 é igual a V seno θ. Eu vou colocar os T's aqui com uma outra cor para diferenciar, para vocês terem a noção daquilo que a gente está procurando, tá bom? Porque quando tem muitas letras a gente se perde. Menos G, aí ó, o T aqui aparece ao quadrado, sobre 2. E aí como é que a gente resolvia isso aqui? É uma equação do segundo grau incompleta, certo? Então, eu vou passar todo mundo para lá, vai ficar G T ao quadrado sobre 2 menos V seno θ T igual a 0. E aí eu coloco o T em evidência, certo? T, abrir parênteses aqui, ó, GT sobre 2 menos V seno θ igual a 0. Resolvendo isso, eu tenho que T igual a 0 ou GT sobre 2 menos V seno θ igual a 0. Esse daqui é a opção que a gente descarta, certo? E essa aqui a gente vai resolver. Então, eu fiquei com GT sobre 2 menos V seno θ igual a 0. Aqui eu só copiei daqui para cá, tá bom? E aí a gente resolve em T. Então, eu vou passar o V seno θ para lá. GT igual a V sobre 2 seno θ. Então, meu tempo é V seno θ vezes 2 dividido por G, certo? O 2 está dividindo, vai multiplicando, o G está multiplicando, vem dividir. Esse é o tempo que o móvel leva para fazer isso aqui, certo? Porque eu estou calculando só em Y, então é o tempo que ele leva para subir e descer. E aí eu pego esse resultado e venho para horizontal e calculo qual é a distância que ele percorre neste tempo aqui,
com uma velocidade, que no caso agora é Vx, que é V cosseno θ. A distância que ele vai percorrer, né, que é o meu ΔS, ele é velocidade vezes tempo. Então, só multiplicando isso por isso, eu vou descobrir que, né, o meu ΔS do alcance máximo, ele vai ser V, que é V cosseno θ, vezes o tempo, que é V seno θ vezes 2 dividido por G. Só para organizar, isso aqui vai ficar assim, né? Ó. 2 V quadrado seno θ cosseno θ sobre G. Coloquei no cantinho, tá? Mas é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Para analisar lá rapidinho a tabela que você decorou no 9º ano do seno, cosseno e tangente lá de 30, 60 e 45. Se você olhar para o seno de 30 e para o cosseno pro seno de 30 e o cosseno de 60, eles são iguais, e vice-versa. Então, quando eu faço uma multiplicação seno vezes cosseno, se esses ângulos são complementares, eu vou obter o mesmo número, tá? Se você pegar uma tabela trigonométrica de senos, cossenos e tangentes, de ângulos, de todos os ângulos, ou mesmo uma calculadora científica do seu celular, escolher 2 ângulos, 20. Coloca lá, calcular o seno de 20 e o cosseno de quem que é o complementar de 20, que número que mais 20 vai dar 90, ou 70, certo? O seno de 20 é igual ao cosseno de 70 e vice-versa. Então, se eu faço essa conta com um ângulo de 20 graus, por exemplo, eu vou multiplicar o seno de 20 e o cosseno de 20, certo? Beleza. Se eu fizer com ângulo de 70 graus, por exemplo, que é o complementar do 20, eu vou colocar o seno de 70 e o cosseno de 70. Só que quando eu puser o seno de 70, ele tem o mesmo valor do cosseno de 20 e vice-versa. Então, como eu tenho essa multiplicação seno-cosseno, é o motivo pelo qual o meu ângulos complementares vão ter sempre o mesmo alcance.